Muitas vezes, acreditamos estar em uma busca profunda pela verdade, convencidos de que estamos ouvindo a voz sagrada da nossa intuição, aquela bússola interna que deveria guiar a alma. Mas começamos este encontro hoje não pela busca da luz, e sim pela corajosa admissão da nossa sombra. A grande maioria de nós, mesmo na maturidade, acredita fielmente que está seguindo um chamado superior, quando na verdade está apenas obedecendo a uma versão sofisticada e bem disfarçada dos seus medos infantis. É preciso muita honestidade para reconhecer que, em muitos momentos, o que chamamos de intuição é apenas o eco de uma ansiedade antiga que aprendeu a falar a nossa língua. Começamos, portanto, mudando o nosso foco. Antes de tentar encontrar a verdade, precisamos admitir a mentira interna que nos conforta, aquela voz que sussurra certezas apenas para nos manter seguros dentro do que já conhecemos, longe do risco de viver plenamente. Cláudio Naranjo, com sua lucidez cirúrgica e compassiva, nos convida a olhar para isso através do conceito de degradação da consciência, ensinando-nos que o ego não é apenas uma questão de vaidade, orgulho ou arrogância visível, como costumamos pensar. O ego é uma interferência profunda, uma névoa cognitiva e emocional que obscurece a realidade e nos impede de ver as coisas como elas realmente são. A sua mente engana você porque ela foi treinada desde os primeiros anos da sua infância para sobreviver e não para viver a verdade da sua essência. O que chamamos de eu é, muitas vezes, apenas um caráter, uma armadura pesada que montamos peça por peça para sermos amados, para sermos aceitos, para não sermos abandonados, e esse personagem mente compulsivamente para proteger a própria imagem, pois ele acredita que sem essa máscara não sobreviveria. E é aqui que a sabedoria do espírito encontra a precisão da ciência, pois, como nos aponta a neurobiologia e os estudos de Antônio Damasio sobre o marcador somático, existe uma diferença fundamental na forma como recebemos as mensagens internas. Enquanto a sua mente racional, a morada do ego, cria narrativas complexas, ruidosas, cheias de justificativas e lógica para defender uma escolha que muitas vezes não serve à sua alma, o corpo opera em outra frequência. O corpo é o verdadeiro receptáculo da intuição, e ele envia sinais silenciosos, viscerais e imediatos. Ele não discute, ele apenas sente. A mente engana através da lógica e das palavras bonitas. O corpo sabe através do estado biológico, através de um aperto, de um calor, de uma respiração que trava ou flui. A mente tenta convencer você. O corpo apenas entrega a verdade crua que muitas vezes preferimos ignorar. A nossa promessa neste encontro é caminhar juntos por um terreno delicado, mas libertador, pois não vamos apenas listar sinais superficiais que você poderia encontrar em qualquer lugar. Vamos, com paciência e profundidade, dissecar a anatomia dessa autoilusão para que você finalmente pare de confundir a ansiedade disfarçada com a premonição divina. Vamos aprender a ouvir o silêncio real que existe sob o ruído dos pensamentos repetitivos, para que você possa distinguir o medo que paralisa da intuição que liberta, permitindo que a sua jornada de cura deixe de ser uma luta contra si mesmo e passe a ser um reencontro com a sua verdadeira natureza. Você já sentiu aquela pressão no peito, aquela sensação avassaladora de que precisa tomar uma decisão agora, neste exato segundo, ou algo terrível e irreversível acontecerá na sua vida? Esse é o erro fatal de quem tenta controlar o tempo divino, pois a mente enganadora opera fundamentalmente na frequência da escassez e do pânico. Ela sussurra e, às vezes, até grita dentro de nós, dizendo que você precisa decidir agora ou perderá tudo, criando um estado de emergência que nos cega. Cláudio Naranjo nos ensina que o caráter neurótico vive imerso em uma deficiência motivacional, uma sensação eterna e dolorosa de que algo está faltando, de que nunca somos suficientes ou de que o mundo está prestes a nos tirar o pouco que temos. Se a voz na sua cabeça traz esse senso de urgência apocalíptica, saiba com toda a certeza do seu ser. Isso não é intuição, é o seu mecanismo de sobrevivência ativado pelo medo profundo da aniquilação ou do abandono. A verdadeira intuição não tem pressa.
Ela não corre contra o relógio, pois ela habita o eterno presente e sabe, com uma calma inabalável, que o que é verdadeiramente seu encontrará o caminho até você no tempo certo. Quando essa urgência toma conta dos seus pensamentos, não é o espírito que está falando, é a biologia que está gritando para tentar salvar você de um perigo imaginário. A neurociência nos explica que nesse estado de ansiedade silenciosa, a amígdala, o centro de alarme do nosso cérebro, sequestra o córtex pré-frontal, desligando a nossa capacidade de raciocínio superior e de conexão com a sabedoria. A voz que você ouve nesse momento de desespero é apenas uma descarga de cortisol e adrenalina, não é uma orientação da sua alma. É o corpo entrando em um estado de lute ou fuja, reagindo a traumas passados e projetando-os no futuro, impedindo que você acesse a serenidade necessária para ver a verdade. A mente engana você ao transformar o desconforto químico do estresse em uma narrativa de premonição, fazendo com que você confunda o medo de errar com o aviso de um perigo real. Como então distinguir a voz que salva da voz que apenas corre com medo? A resposta reside na ressonância e na qualidade da mensagem que ecoa dentro de você. A intuição é uma constatação neutra, simples e direta. Ela apenas diz: isso é o que é. Ela não precisa de argumentos. Ela não tenta convencer você. Ela simplesmente apresenta a verdade como um fato, sem carga dramática. O ego, por outro lado, é uma negociação desesperada e barulhenta. Ele diz: se eu fizer isso, então aquilo acontece, e talvez assim eu seja salvo ou amado. Se você perceber que está negociando internamente, tentando barganhar com o destino, ou criar garantias de segurança antes de dar um passo, saiba que essa é a voz do medo disfarçada de prudência. A intuição não barganha, ela confia. O ego não confia. Ele tenta controlar cada milímetro da existência para não ter que lidar com o mistério da vida. Tenha um cuidado profundo e vigilante com a complexidade das suas próprias explicações, pois a mentira precisa de labirintos para se esconder enquanto a verdade gosta da luz simples do dia. Se você percebe que precisa de 3 parágrafos mentais, de horas de diálogos internos, ou de uma tese elaborada para justificar por que uma determinada situação, um emprego ou uma pessoa é boa para você, é muito provável que a sua mente esteja te enganando. A intuição, aquela voz que nasce do centro silencioso do seu ser, é muda ou fala em frases curtas, diretas e sem adornos. Ela simplesmente aponta a direção. O ego, no entanto, age como um advogado de defesa incansável, e como Cláudio Naranjo descreve ao falar da mentira do caráter, ele adora a retórica e o discurso enfeitado. O ego precisa construir narrativas complexas para sustentar uma autoimagem falsa, para convencer você de que o inaceitável é aceitável e para manter de pé as paredes de uma identidade que, no fundo, você sabe que não é real. Precisamos desmantelar com coragem alguns mitos que carregamos, especialmente a ideia romântica de que devemos sempre seguir o coração sem questionar a origem desse impulso. Muitas vezes, o que chamamos carinhosamente de coração é apenas um apego emocional ferido ou um vício químico do nosso cérebro em padrões antigos de dor e recompensa. A mente é habilidosa em usar sentimentos intensos, como uma paixão avassaladora, uma revolta justificada ou uma euforia momentânea, para mascarar a realidade nua e crua que se apresenta diante de nós. É fundamental compreender que sentir muito não significa estar certo. Muitas vezes a intensidade da emoção é apenas um sinal de que você tocou em uma ferida antiga que ainda sangra, e não uma bússola apontando para o seu destino. A mente usa a química para nos prender ao conhecido, enquanto a alma pede a sobriedade para ver além da tempestade emocional. Naranjo nos oferece um insight precioso através da lógica do eneagrama, mostrando que cada tipo de personalidade, cada ego, tem a sua mentira preferida, o seu veneno de escolha. O orgulhoso mente para si mesmo, dizendo que não precisa de ajuda e que pode carregar o mundo nas costas. O medroso mente dizendo que o mundo é um lugar hostil e que é melhor não arriscar, paralisando-se antes mesmo de tentar.
A mente te engana, usando a sua própria biografia contra você, transformando as suas memórias e as suas dores passadas em evidências falsas sobre o futuro. Ela conta a história que você quer ouvir para não ter que enfrentar o desconforto da mudança, criando uma ficção onde você é sempre a vítima ou o herói incompreendido, mas raramente o protagonista consciente que assume a responsabilidade de romper com o ciclo. O convite aqui é para que você questione o advogado interior. A quem ele está defendendo? A sua verdade ou o seu medo de deixar de ser quem você sempre foi? Existe um fator silencioso e devastador que sabota a sua frequência vibracional e mantém a sua vida em um ciclo de repetições, um segredo que a nossa biologia guarda às 7 chaves. A mente humana, em sua programação primitiva, prefere um inferno familiar a um paraíso desconhecido. Cláudio Naranjo falava com profundidade sobre a inércia psicoespiritual, essa tendência pesada de permanecermos adormecidos em nossos padrões, mesmo quando eles nos ferem. A sua mente engana você diariamente, dizendo que o caminho novo é perigoso, gerando ondas de ansiedade e dúvida, quando na verdade esse caminho é apenas novo. O desconhecido é lido pelo ego como uma ameaça de morte, e por isso ele te empurra suavemente, mas com firmeza, de volta para situações tóxicas, para relacionamentos falidos ou para a estagnação profissional. Ele faz isso porque lá, naquele sofrimento que você já decorou, o ego sabe exatamente quem ele é. Ele conhece o papel que deve desempenhar, mesmo que essa identidade seja a de uma vítima perpétua. É uma segurança mórbida, onde a alma adoece, mas o ego se sente em casa, protegido pelas paredes da dor que ele mesmo construiu. Precisamos olhar com muita honestidade para a inversão de expectativas que a cultura nos impôs, especialmente sobre o que sentimos no corpo diante de alguém ou de algo novo. Muitos passam a vida buscando as famosas borboletas no estômago, acreditando que esse nervosismo é o sinal supremo de amor, paixão ou de um destino grandioso. Mas a neurobiologia e a psicologia do trauma nos alertam para uma verdade mais dura. Sentir esse frio na barriga nem sempre é um sinal de excitação positiva ou de alinhamento com a alma. Muitas vezes, o que você sente é o seu sistema nervoso reconhecendo um predador, um padrão de abuso antigo ou uma dinâmica de rejeição familiar, e entrando em alerta máximo. A mente, viciada na intensidade, rotula isso romanticamente como química ou conexão de almas, mas a parte mais sábia de você sabe que é um aviso de perigo, uma sirene tocando para que você não entre novamente na mesma armadilha disfarçada de novidade. Diante do abismo de uma nova escolha, quando a dúvida vier nublar a sua visão, há uma maneira de interrogar a sensação sem cair na armadilha da mente lógica. A pergunta que deve ecoar no silêncio do seu quarto não é: o que eu ganho com isso? Mas sim, essa escolha expande a minha energia ou apenas acalma o meu medo de mudar? A intuição tem uma qualidade expansiva. Ela abre o peito, traz uma sensação de espaço e liberdade, mesmo que venha acompanhada do medo saudável do crescimento. O engano do ego, ao contrário, contrai, aperta, diminui você. Ele busca a escolha que alivia a tensão imediata, mas que a longo prazo te sufoca. A intuição expande os horizontes do seu ser. O ego protege o que já está morto, lutando para manter o cadáver do passado vivo dentro do seu presente. Existem sinais sutis, mas devastadores, de que você não está ouvindo a voz da sua sabedoria, mas sim caindo na armadilha da projeção. A mente engana com maestria ao transformar o mundo exterior em um espelho dos nossos conflitos internos não resolvidos. Você já experimentou aquela certeza absoluta, fria e cortante, de que alguém está te julgando, te traindo ou pensando o pior de você? Essa convicção, que muitas vezes chega disfarçada de uma intuição poderosa sobre o caráter alheio, frequentemente não passa de um mecanismo de defesa. Cláudio Naranjo, bebendo da fonte de Carl Jung e Fritz Perls, nos recorda com firmeza que aquilo que condenamos com mais veemência lá fora é quase invariavelmente exatamente o que reprimimos e exilamos aqui dentro. Se a voz que você ouve é acusatória, cheia de julgamento moral, rigidez e desprezo pelo outro, ela não é a sua intuição falando.
Ela é o superego, o juiz interno implacável, que, incapaz de aceitar a própria sombra, projeta-a no vizinho, no parceiro ou no colega de trabalho para se sentir momentaneamente puro e superior. É preciso um nível profundo de honestidade para diferenciar o discernimento da projeção. A intuição nos guia para o que é essencial, para a preservação e expansão da vida, movendo-se com uma neutralidade compassiva. O ego, no entanto, nos empurra violentamente para a tirania do deveria. Se a sua orientação interna vem carregada de obrigações sociais, se ela sussurra que você deveria ser mais assim ou deveria fazer aquilo para ser uma pessoa boa e aceita, isso é uma armadilha mental. A culpa e a vergonha nunca são veículos da intuição verdadeira. Elas são as ferramentas de controle de uma domesticação interna que Naranjo chamava de a mente patriarcal. Essa estrutura mental sufoca a espontaneidade do ser em nome de uma ordem artificial, fazendo você acreditar que está seguindo um caminho nobre, quando está apenas obedecendo a regras antigas que não servem mais à sua alma. Quando você sentir uma aversão imediata e inexplicável por alguém, ou uma certeza de que o outro é o problema, faça uma pausa sagrada antes de acreditar nessa voz. A mente projeta filmes inteiros, onde somos as vítimas inocentes de vilões externos, poupando-nos da dor de olhar para as nossas próprias falhas e para a nossa própria capacidade de ferir. A verdadeira intuição, ao contrário, muitas vezes nos devolve a responsabilidade, mostrando-nos onde estamos sendo cúmplices das situações que nos desagradam. Ela não aponta o dedo para fora buscando culpados. Ela aponta a luz para dentro, buscando a verdade, e nos pergunta silenciosamente: o que, nesta pessoa que tanto me incomoda, reflete uma parte de mim que eu me recuso a amar? Ao responder a isso, o espelho quebrado se conserta, e a mente para de nos enganar com fantasmas que, na verdade, moram em nossos próprios porões. Existe uma razão profunda e dolorosa pela qual a maioria de nós falha em ser autêntica, e essa razão reside no palco invisível que montamos em nossa mente para a aprovação dos outros. A mente engana criando desejos que, na verdade, nunca foram seus, mas sim aspirações injetadas pela cultura, pela família ou pela necessidade incessante de pertencimento. Cláudio Naranjo, com sua sabedoria acolhedora, dizia que perdemos a nossa alma, a nossa essência, para ganhar o amor dos pais e, mais tarde, o da sociedade. Essa busca por aprovação é tão automática que ela se disfarça de intuição, fazendo você acreditar que é seu desejo seguir um caminho que, na verdade, só garante aplausos, prestígio ou a aceitação de figuras de autoridade que ainda ressoam com a autoridade que seus pais tinham. Se a sua intuição te empurra para decisões que garantem status social, que impressionam seus vizinhos, ou que se encaixam perfeitamente no que o seu grupo espera de um buscador espiritual ou de um profissional de sucesso, é fundamental que você desconfie. A verdadeira intuição, aquela que vem do seu alinhamento essencial, muitas vezes nos pede a coragem de decepcionar as expectativas alheias para sermos finalmente fiéis a nós mesmos. É um ato de amor próprio profundo dizer não ao aplauso externo para dizer sim à sua verdade interior, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. Quando analisamos isso através da teoria da autodeterminação, vemos a clara distinção entre a motivação intrínseca e a extrínseca. Quando a mente te engana, o foco de toda a sua energia está no prêmio final, no ter algo. Ter o casamento perfeito, ter o corpo ideal, ter o reconhecimento. É uma busca incessante por um futuro que irá, finalmente, validar o seu valor. Quando é a intuição que guia o seu passo, no entanto, o foco está inteiramente no alinhamento do ser. A sua paz e a sua energia fluem a partir do momento presente, independentemente do resultado final, pois a recompensa é o próprio ato de estar em coerência com a sua essência, e não a medalha que você irá receber por isso. A mente que busca validação externa cria dependência. A alma que se alinha à intuição cria autonomia e uma paz que ninguém pode tirar de você. Há um erro invisível que mina silenciosamente a sua energia e a sua paz, um fenômeno mental conhecido como o pensamento em loop, ou disco riscado. A verdadeira intuição é um flash, um insight que ilumina tudo de uma vez,
como um relâmpago numa noite escura, trazendo uma certeza que dispensa longas discussões. A mente enganadora, ao contrário, é ruminativa e obsessiva. Ela repete o mesmo argumento, a mesma preocupação ou a mesma justificativa 1000 vezes, como se estivesse tentando convencer você, a exaustão, de uma mentira que ela mesma criou. Se a voz na sua cabeça se repete de forma exaustiva, dia e noite, trazendo consigo um cansaço mental profundo, saiba que isso não é uma mensagem urgente do espírito, mas sim um loop neural de preocupação, uma fixação que consome a sua vitalidade. O conceito de fixação no Eneagrama, explorado por Naranjo, é essencial para decifrar essa armadilha. Ele explicava que a mente fica fixada em uma ideia ou problema específico, mantendo um ruído constante, justamente para evitar o vazio. Esse barulho incessante serve como uma distração, impedindo-nos de olhar para a dor real, para o luto não processado ou para a falta de sentido que está por baixo da superfície. A mente te engana fazendo barulho, preenchendo o seu espaço interno, para que você não ouça o silêncio curador que exige rendição e o abandono do controle. É como se ela preferisse a dor conhecida do problema repetitivo, a ter que enfrentar o silêncio onde a sua essência clama por reencontro. Para diferenciar a persistência saudável da neurose repetitiva, observe o sentimento que acompanha o pensamento. A persistência guiada pela intuição é calma, focada e progressiva. Ela te move para frente, mesmo com pausas significativas. A ruminação neurótica, por sua vez, é estéril. Ela te mantém girando no mesmo lugar, exausto, sem produzir avanço real. A mente usa essa repetição como uma defesa, fazendo você acreditar que está sendo diligente, quando está apenas fugindo do agora e da vulnerabilidade que a cura exige. O convite é para trazer a presença para esse ruído e rotulá-lo. Isso é apenas a mente com medo de ficar em silêncio. Precisamos abordar uma das armadilhas mais sutis e perigosas no caminho de qualquer buscador maduro: o atalho da falsa luz, o que chamamos de bypass espiritual. A mente engana com maestria, dizendo que tudo está perfeito e que você deve apenas vibrar alto, usando frases espirituais bonitas como um escudo. Ela faz isso para que você não precise lidar com a verdade crua, os traumas não processados, o luto que precisa ser chorado, a raiva que está reprimida ou o vazio existencial que clama por atenção. Cláudio Naranjo era um crítico feroz dessa falsa luz, pois a espiritualidade verdadeira não é uma fuga, mas um encontro corajoso com a totalidade do ser, incluindo a sombra. A intuição verdadeira nunca pede alienação. Ela te manda olhar diretamente para a sombra, para a ferida, para a dor. Ela te lembra que a transformação não acontece ignorando o sofrimento, mas sim transmutando-o. O ego, por outro lado, prefere a sedução da fantasia e da positividade tóxica, buscando o alívio imediato da negação. Podemos usar a analogia da casa suja para entender isso de forma clara. A mente enganadora, no medo de enfrentar a sujeira, joga perfume sobre o lixo, o pensamento positivo forçado, fingindo que está tudo limpo. A intuição, entretanto, te dá uma vassoura e diz: vamos limpar isso, mesmo que a poeira suba, mesmo que o cheiro seja desagradável no começo. A cura da alma, o alinhamento da frequência vibracional, exige verdade e o reconhecimento da dor. Ela não pode ser alcançada com a fuga ou com a negação das emoções difíceis. A mente engana para evitar a dor. A alma acolhe a dor para alcançar a libertação. Existe um teste de validação simples, mas infalível, para saber se a voz que você ouviu era do ego ou da sua intuição mais profunda. Observe o retrogosto da decisão, o rastro energético que ela deixa em seu corpo e em sua alma. Quando seguimos a mente enganadora, o ego, sentimos um alívio imediato, pois a ansiedade de ter que decidir cessa por um instante, mas esse alívio é rapidamente seguido por um peso inexplicável, uma dúvida crônica que se instala e a necessidade constante de buscar reafirmação em fontes externas. É uma sensação de que algo não está encaixado, de que a peça não coube, e a confusão mental retorna em pouco tempo. Quando, no entanto, seguimos a intuição verdadeira, o panorama é diferente e mais complexo.
podemos sentir um medo imediato, um tremor nas pernas ou um nó na garganta, pois a intuição frequentemente nos pede um salto no desconhecido, um risco que o ego jamais aceitaria. Mas por baixo desse medo superficial, existe uma paz de fundo inabalável, uma sensação de coerência e de alinhamento com a nossa verdade que transcende o risco. O medo passa, mas a paz permanece. A mente, com sua natureza dual e controladora, cria confusão e um nevoeiro emocional após a decisão, fazendo com que você se questione infinitamente. A intuição, por sua vez, traz uma clareza fria, cristalina e libertadora, mesmo que a verdade que ela revele seja dura. Naranjo chamava essa clareza de virtude, que é a capacidade de estar presente na realidade sem a distorção da paixão neurótica. É a capacidade de ver o que é, sem colorir a experiência com os nossos desejos infantis ou com as nossas fantasias de controle. O rastro energético que fica é o da expansão. O peito respira mais fundo e o corpo se sente mais leve, mesmo diante de um caminho difícil. Porque o extremismo no julgamento é sempre um erro e uma armadilha do ego. A mente enganadora adora a simplicidade destrutiva do tudo ou nada, do bom ou mal, do santo ou pecador. Ela se sente segura com esses rótulos absolutos, pois eles evitam o trabalho árduo da compreensão. Esse pensamento binário é, fundamentalmente, um mecanismo infantil de defesa, uma cisão que a criança usa para sobreviver em um mundo que parece confuso e ameaçador. A criança interna não suporta a ideia de que a mesma pessoa pode ser amorosa e, ao mesmo tempo, falha. No entanto, a realidade do ser humano e a intuição verdadeira operam na complexidade, na nuance e na integração. Se a sua voz interior insiste em rotular alguém como o demônio, ou no extremo oposto, como o salvador que resolverá todos os seus problemas, essa é a voz do ego infantil projetando arquétipos. Não é a sabedoria vendo o ser humano real à sua frente, com suas luzes e sombras, com suas fraquezas e sua força. A intuição reconhece a humanidade integral, aceitando que a luz e a escuridão coexistem em cada um de nós. O caminho para a sabedoria, segundo Cláudio Naranjo, é a via negativa. Ele nos ensina que não se trata de adicionar certezas ou de encontrar novos rótulos, mas sim de remover ilusões. A mente quer adicionar rótulos para se sentir segura e controlada. Ela insiste em catalogar o mundo em caixas perfeitas. A intuição, ao contrário, remove véus, desfaz as certezas ilusórias e nos convida a permanecer no mistério da existência. A libertação não está em encontrar o certo, mas em desmascarar o falso. Se a sua decisão parece exigir que você corte um pedaço da realidade para encaixá-la em uma categoria rígida, é a mente que está te enganando e não a alma que está te guiando. Chegamos agora ao segredo fundamental para manter a coerência emocional, o núcleo de onde nascem todas as outras mentiras. No fundo, a sua mente engana você porque ela tem um medo terrível de morrer. O ego não é uma entidade real. Ele é uma estrutura, uma construção mental rígida que acumulamos ao longo dos anos para navegar no mundo. E como toda construção artificial, ele teme profundamente a sua própria dissolução. A intuição, por outro lado, nasce da essência, daquela centelha divina que é eterna, atemporal e que não teme o fim dos ciclos porque sabe que a vida é uma continuidade infinita de transformações. Se a voz que você ouve te impede de soltar, de perdoar uma ofensa antiga ou de mudar radicalmente de vida por medo de desaparecer, de perder o controle ou de deixar de ser alguém aos olhos do mundo, saiba que essa é a mentira da sobrevivência gritando para não ser esquecida. É preciso coragem para olhar nos olhos desse medo, pois a mente interpreta o vazio, aquele espaço fértil onde a criação acontece, como um abismo de aniquilação. Ela diz a você que se você soltar a sua dor, a sua história de vítima ou o seu papel social, você deixará de existir. Mas a intuição sussurra o oposto. Ela sabe que é apenas no vazio que o novo pode nascer. Se a sua orientação interna te segura no conhecido, usando o medo do nada como uma barreira, ela está agindo como um carcereiro. A verdadeira sabedoria
nos convida a entrar no vazio com confiança, pois ela reconhece que o que morre não é você, mas apenas as cascas que ficaram pequenas demais para a grandeza da sua alma. Podemos contemplar a metáfora profunda da lagarta para compreender essa dinâmica biológica e espiritual. Para a lagarta, que representa o nosso ego apegado à forma, o momento de entrar no casulo é o fim do mundo. É a morte absoluta de tudo o que ela conhece e de tudo o que ela é. Ela resiste, pois o processo de metamorfose exige que ela se desfaça completamente, que se dissolva em uma sopa biológica irreconhecível. Mas para a borboleta, que representa a nossa intuição e a nossa essência, o casulo não é o fim, é apenas o começo da verdadeira liberdade. A mente enganadora luta desesperadamente contra o casulo, criando dramas e urgências para evitar a rendição. A intuição, em sua sabedoria silenciosa, se entrega ao processo, sabendo que, para voar, é preciso primeiro aceitar deixar de rastejar. A jornada para diferenciar o ego da intuição não é, e nunca deveria ser, uma batalha violenta para matar a mente ou silenciar os pensamentos à força. Como nos ensinam mestres contemporâneos e como ressoa profundamente com o trabalho de Cláudio Naranjo, o objetivo sagrado não é a supressão, mas a reconexão com o observador. Você precisa compreender, com cada célula do seu corpo, que você não é a voz ansiosa que fala sem parar na sua cabeça. Você é a consciência silenciosa que ouve essa voz. Esse distanciamento sutil é o primeiro passo para a liberdade, pois quando você observa o pensamento, você deixa de ser o pensamento. Você se torna o céu vasto e imperturbável, onde as nuvens do medo e do desejo passam, sem nunca alterar a sua natureza azul e infinita. É aqui que encontramos a cura, através do que Cláudio Naranjo chamava de santa indiferença. Esse termo não sugere frieza, falta de amor ou desinteresse pela vida, mas sim a capacidade profunda de pararmos de defender apaixonadamente o nosso personagem. A verdadeira intuição floresce apenas no silêncio do ego, naquele espaço onde soltamos a necessidade desesperada de estar certos, de sermos vistos como bons ou de controlar o resultado das coisas. A santa indiferença é o estado de graça onde aceitamos a realidade como ela é, sem a distorção das nossas preferências neuróticas. É o descanso da alma que, finalmente, para de lutar contra a correnteza e permite ser levada pelo fluxo inteligente da vida. Eu deixo aqui um convite silencioso para que você leve essa sabedoria para a prática nas próximas 24 horas. Não tente tomar grandes decisões ou mudar a sua vida de uma só vez. Apenas faça um experimento de verdade consigo mesmo. Ao longo do seu dia, quando surgir um pensamento insistente, não lute contra ele. Apenas observe e coloque um rótulo suave. Diga internamente: isso é medo, isso é hábito, isso é projeção do passado. Faça isso sem julgamento, apenas como quem classifica objetos em uma sala. Ao nomear os fantasmas, você tira o poder deles. A verdade da sua intuição surgirá naturalmente, como uma flor que brota no asfalto, no momento em que a mentira for desmascarada pela luz da sua consciência. Que a sua busca deixe de ser pelo conforto das ilusões e passe a ser pela paz inabalável daquilo que é real.